Olá, vamos dar continuidade à análise do livro O Segundo Sexo, da autora Simone de Beauvoir. Estou falando aqui ainda do volume 1. Aqui, vamos falar do capítulo 2, que se chama Ponto de Vista Psicanalítico. Nesse capítulo, a Simone de Beauvoir já inicia fazendo uma breve comparação da psicanálise com a religião, no sentido que ambas possuem um fundo de conceitos muito rígidos, mas, quando convém, possuem uma elasticidade que beira o embaraçoso. As palavras são vistas às vezes em seu sentido mais restrito e outras vezes num sentido simbólico indefinidamente ampliado. Ela inicia falando sobre o sexologista Gregório Marañón, que acreditava que a libido era uma força de sentido viril e que as mulheres que alcançavam o orgasmo eram consideradas mulheres viriloides. Para Freud, a libido ela seria uma maneira constante e regular da essência masculina. Ele viria a entender a libido feminina como uma forma desviante da libido geral. Essa libido geral que se iniciaria tanto nos meninos quanto nas meninas durante a infância, na fase oral, que seria durante a amamentação, e durante a fase anal. O que viria a diferenciar os dois seria posteriormente a sua fase genital. Freud pôs em evidência que o erotismo masculino ele se localiza no pênis, enquanto o erotismo feminino possuiria dois sistemas distintos. Um sistema clitoriano, que se desenvolveria em estágio infantil, e um sistema vaginal, que surgiria na puberdade. Durante a infância, num estado autoerótico, a criança liga-se fortemente a um objeto. O menino ele fixa-se na mãe e quer identificar-se com o pai, apesar desse temor que ele possui do pai, que seria um complexo de castração, que faz com que ele desenvolva sentimentos agressivos pelo pai, ao mesmo tempo que interioriza essa sua autoridade. E de uma forma simétrica, atribui a uma forma feminina existe uma forma feminina desse complexo infantil, que seria chamado complexo de Electra. A menina possui uma inicial fixação materna, assim depois passando a identificar-se com o pai. E depois ela vai percebendo essas diferenças do sexo e passa por um processo de castração, renunciando das suas pretensões viris e passando a identificar-se com a mãe e tentar seduzir o pai. Se ela tenta reagir a esse processo de castração e recusar essa feminilidade, passa a cobiçar então o pênis e identificar-se com o pai, nunca saindo desse estágio clitoriano dessa forma e tornando-se assim frígida ou homossexual do ponto de vista freudiano. Nota-se que em Freud esse modelo feminino ele é baseado no modelo masculino que ele criou, onde a mulher se sente um homem mutilado. Mas algumas coisas precisam ser ponderadas. Essa inveja que existiria do pênis, ela não seria resultado de uma extrema valorização prévia da virilidade? Sem falar que, diferente da libido masculina, a libido feminina não foi estudada de forma ampla por Freud, fazendo com que esse complexo de Electra seja uma análise mais vaga. E por perceber tais lacunas, por exemplo, o psicólogo austríaco Alfred Adler, ele se distancia um pouco de alguns pensamentos freudianos. Enquanto em Freud as condutas parecem movidas pela constante procura pelo prazer, o Adler ele monta um esquema onde o desejo parece ter um caráter mais simbólico. Vai existir primeiro uma vontade de poder. Mas só que essa vontade de poder vai causar um complexo de inferioridade, o que faz com que se evite as provas da vida, as provas do cotidiano, que mostram que a pessoa não é capaz de vencer. O sujeito, então, temeria e assim se distanciaria da sociedade. Na mulher, a inveja do falo seria substituída pela inveja dele como um símbolo de privilégios dados aos meninos. A mulher encontraria na maternidade um equivalente ao pênis, aceitando-se como mulher e assim aceitando a sua inferioridade.
Dá para notar que tanto no Freud quanto no Adler há um grande determinismo, onde os destinos já estão definidos entre tendências viriloides ou tendências femininas. Assim, os seus seguidores, eles com o tempo passaram a tentar abrandar esses conceitos, tentar flexibilizá-los um pouco mais. Mas por outro lado, também é importante admitir que a sexualidade ela desempenha um papel considerável na vida humana, mas que não deve ser encarada como um dado irredutível. Até porque todos esses simbolismos que existem, eles não caíram do céu nem são obra do acaso. Eles foram elaborados. E tal como a linguagem, ela foi elaborada pela realidade humana. E nisso entra essa perspectiva do valor dado ao pênis como algo que é singular num papel de duplo. As pessoas ao redor vão tratar o pênis do menino como um personagem, tornando ele quase um alter ego mais malandro e mais hábil, que colocado o pênis como um sujeito em si mesmo. E assim, dessa forma, coisas como o comprimento do pênis, a intensidade da ereção ou da ejaculação acabam se tornando medidas do seu próprio valor. Enquanto a mulher ela estaria privada desse alter ego, não existiria uma parte dela que seria vista como um alter ego. A menina não se aliena numa coisa específica, apreensível. Em consequência disso, é levada a fazer-se o seu todo, ela inteira como objeto, como se fosse um outro completo. Assim, a psicanálise ela não consegue explicar completamente por que a mulher é esse outro. O próprio Freud afirmava que a soberania do pai se dava por causa do prestígio do pênis, mas ele confessava ignorar a origem da supremacia do sexo masculino. A simples vontade de potência também se mostra um caminho absurdo, até porque sujeitos como Adler, por exemplo, que viam numa garota que tentava subir numa árvore uma tentativa de se igualar aos meninos, por que essa menina que tenta subir numa árvore, ela não poderia estar fazendo isso apenas porque essa atividade seria algo que lhe agrade? Uma criança, ela não é um equivalente ao pênis para a mãe. Isso a gente consegue verificar empiricamente. Vão existir coisas nos fins desejados, não são apenas meras tentativas de se igualar ou desejar algo. Como afirma a própria Simone de Beauvoir, do ponto de vista dos homens, porque o ponto de vista dos homens que é adotado pelos psicanalistas do sexo masculino ou do sexo feminino, consideram-se femininas as condutas de alienação e viris aquelas onde o sujeito afirma a sua transcendência. E é particularmente entre os psicanalistas que o homem é definido como um ser humano e a mulher como fêmea. E todas as vezes que a mulher tenta se afirmar como um ser humano, seria uma tentativa de imitar o macho. Então, dessa forma, a autora ela acredita que, assim como os dados biológicos apresentados no capítulo 1 são insuficientes para explicar o porquê da mulher ser considerada esse outro, os dados da psicanálise também mostram-se insuficientes. Dessa forma, é necessário que a gente continue analisando o livro e, como dito antes, é um livro enorme, é um livro de quase 1000 páginas, dividido em 2 volumes, que conta muito, fala muita coisa. Então, a gente está só no comecinho, então ainda tem muita coisa a ser discutida. Então, até mais.